Olá pessoal, sou Tiago Cavalcante para apresentar esse material sobre divisão e conquista da disciplina de Projeto em Análise e Algoritmo da UFAP no período letivo 2020.1, que é ministrada pelo professor Dr. Auro Sobrinho. Vamos começar definindo o que são paradigmas de projeto e algoritmo. Paradigmas são modelos ou então padrões de se fazer alguma coisa. No nosso caso, de projetar algoritmos, ou seja, a gente quer abordar um problema de forma a resolver ele com desempenho eficiente, tanto com um tempo de execução viável, quanto um consumo de memória que não seja tão custoso. E desde já eu adianto que não existe um paradigma que seja melhor do que o outro. A gente tem eles como sendo ferramentas e, dependendo do contexto, um vai se sair melhor do que o outro. E aí a gente chega na divisão e conquista. O que é esse tipo de paradigma? Né? É uma técnica para projetar algoritmos que a gente vai utilizar a recursão para lidar com subproblemas intimamente relacionados. E o porquê a gente vai utilizar essa técnica? Né? Como a gente viu, a gente utiliza ela para projetar algoritmos eficientes. E a gente tem três etapas em cada nível da nossa recursão. A primeira etapa é a divisão. A gente vai pegar subproblemas e vai sair reduzindo eles em tamanhos menores. Na segunda etapa, a gente tem a conquista. A gente vai pegar esses subproblemas e vai começar a resolvê-los. E aí a gente tem duas opções. Se um problema for suficientemente pequeno, ele é um caso base. Então a gente vai resolver ele de forma direta. Mas se ele for grande, aí a gente resolve ele por recursão. É um caso recursivo. Vou colocar aqui, recursivo. E a terceira etapa, né, o terceiro passo, é a combinação, onde a gente vai pegar esses pequenas soluções e vai sair juntando para formar uma solução maior do nosso problema original. E o que seria um subproblema? É uma instância menor do nosso problema original, ou seja, partes menores vão ser mais fáceis de se resolver. E aí, por exemplo, eu trouxe essa busca binária. A gente tem um vetor ordenado e quer buscar o elemento 20, por exemplo. Então a gente vai comparar com o meio do vetor, né, que a gente tem um índice 0, que seria 3, porque a gente tem 8 elementos, então o elemento do meio do vetor seria do índice 3, né? Já que a gente tem 4 elementos aqui, desse lado esquerdo e 4 da direita. Então a gente compara, 20 é menor que 9 ou maior? 20 é maior. Então, como a gente tem um vetor ordenado, a gente não tem como ter o 20 desse lado, visto que ele é maior do que 9, qualquer outro valor aqui seria menor do que 9, né? Então ele deve estar desse lado direito aqui. Então a gente elimina esse lado esquerdo e faz novamente esse processo. Verifica o meio do vetor, que agora está com o elemento 27. 20 é maior que 27 ou menor? Ele é menor, então ele deve estar pela esquerda, né? Ou seja, a gente pode eliminar esse lado direito. E aí só sobra um elemento, né? E a gente faz a comparação. 20 é maior ou menor que esse elemento? Ou igual, né? No nosso caso é igual, então a gente achou o elemento buscado. Mas se fosse, por exemplo, o elemento 21, a gente faria esse mesmo processo. Quando chegasse aqui, verificaria que 21 é diferente de 20, né? No nosso pior caso, a gente percorreria tudo isso aqui. Mas no caso, ainda é um algoritmo bom, porque ele faria apenas 3 comparações, né? No vetor de 8 elementos. No caso, para essa etapa para esse algoritmo de busca binária, a gente tem a divisão, né, que está sempre dividindo aqui ao meio, tem a conquista, que a gente vai pegar o elemento que a gente estava buscando, né, vai resolver o nosso problema a partir de subproblemas, e a nossa combinação ela tem um custo zero, porque a solução do nosso subproblema, né, do nosso menor problema, vai ser a solução do nosso problema original completo. Então ela
é dita como uma fase vazia, tem um custo zero. As características desse paradigma, né? Ele vai ter um tempo de execução que vai ser fácil de determinar, porque ele basicamente vai dividir o problema e utilizar a recursão. Ou seja, a partir da recursão a gente chega em recorrências. E aí a gente tem métodos de resolver recorrências que vão nos dar o tempo de execução de uma maneira mais simples. Por exemplo, árvore de recursão, método da substituição ou então o método mestre. Aqui é a recorrência agora, né? O que é a recorrência? Ela descreve o tempo de execução baseado em tempos de execuções menores, ou seja, a partir de um problema pequeno, de entradas menores, a gente vai chegar no tempo de execução global. E ela é dada por essa recorrência aqui, no nosso caso de divisão e conquista. Se o nosso algoritmo for trabalhar com um n menor do que uma constante irrisória, ele vai ter o tempo, né, dado por O de 1, ele vai ser constante aqui. Já se for o caso contrário, né, ele vai fazer a soma desses tempos aqui. No caso, esse daqui é o tempo de divisão e esse aqui é o da combinação. Esse daqui seria o da conquista, mas por que ele está diferente assim, né? Esse n sobre b é o tamanho do problema que está sendo dividido. E esse A vezes T é a quantidade, né, o número A desses problemas aqui. Vai ser a multiplicação. No caso do mesh sort que a gente vai analisar, o A é igual ao B, porque eles são 2. Certo? Vai ser 2t de n sobre 2. Por que isso? Porque ele sempre vai dividir o vetor ao meio e sempre vai estar gerando dois novos vetores. Então, a divisão ao meio aqui é n sobre 2 e a quantidade de vetores é o A. E aí a gente chega especificamente no mesh sort. Bem, ele vai ser um algoritmo de ordenação, ou seja, ele vai colocar os elementos em seus respectivos lugares de acordo com algum critério e ele se baseia na comparação, certo? Ele sempre vai estar comparando um elemento com o outro. Além disso, ele é recursivo, ou seja, ele chama a si próprio dentro da sua própria função. E a gente pode dizer que ele é um algoritmo que é bem eficiente. Como exemplo, a gente tem, por exemplo, pilhas de cartas, ou então uma lista telefônica em ordem alfabética, ou qualquer outro problema que envolva a ordenação. Características. Ele é estável, ou seja, ele vai manter a ordem relativa entre o vetor ordenado e não ordenado. Ou seja, vamos supor que a gente tem essa lista aqui. 3, 1, 3, 7, 2. Eu vou colocar esse 3 dentro de um quadrado e esse dentro de um ciclo só para diferenciar. Então a gente vai ter 1, 2, 3, 3, 7. O que é que isso nos diz? Que esse elemento do vetor vai aparecer primeiro aqui, porque ele apareceu primeiro no vetor desordenado. Então ele vai aparecer primeiro no vetor ordenado, certo? Ele vai manter essa ordem relativa. Por quê? Porque ele faz o uso da comparação do menor igual ou do maior igual, dependendo do critério que a gente utilizar, né? Então ele mantém essa estabilidade. E ele é não in place, ou seja, ele precisa de memória extra para poder fazer a ordenação, certo? A gente vai ver que ele vai ter um vetor A e ele não vai trabalhar a ordenação aqui dentro. Ele vai criar dois novos vetores aqui, vai ordenar eles e depois vai trazer de volta. Então ele precisa de memória extra, certo? De um vetor auxiliar. E como eu falei que ele tem uma performance constante, aliás, como eu falei que ele é eficiente, a gente também tem que ele tem uma performance constante. Então, o nosso pior caso vai ser igual ao melhor caso, né? Como ele é constante. E como a gente viu que ele é eficiente no melhor caso, então o pior caso também vai ser bem eficiente. E a gente chega no funcionamento. A gente vai ter um array A, um vetor, que vai ser dividido em subvetores
de tamanho n sobre 2, né? O tamanho dele pela metade. E aí ele vai sendo dividido até que a gente tenha sublistas de apenas um elemento, porque ela vai estar naturalmente ordenada. Uma lista que só tem um elemento, por natureza, já está ordenada. A partir do momento que a gente chega nessa ordenação, a gente conquistou esses problemas, né? Então a gente vai voltar fazendo a intercalação, a mesclagem dessas listas ordenadas, até que a gente tenha apenas um conjunto. Ou seja, a gente vai ordenar aqui e vai voltando, subindo na recursão, até chegar no vetor original, mas que esteja ordenado. E a gente vai ver o passo a passo da divisão em conquista no merge sort especificamente. Na divisão, a gente vai calcular um índice, que a gente vai chamar de Q. Ele vai ser exatamente a metade do vetor. Ele vai subdividir os arranjos, o arranjo, no caso, em 2, né? A gente vai ter um N, e ele vai ser dividido em... Esse vetor vai ser dividido em 2 subvetores, né? Que ele vai ter N sobre 2 elementos, né? Calculado pelo Q, que ele vai fazer na etapa de divisão. Na conquista ele vai resolver subproblemas, ou seja, vai ordenar essas duas listas. E na combinação ele vai fazer essa intercalação, aqui a mesclagem, para a gente ter esse vetor aqui ordenado de volta. E aí a gente tem uma observação. Na conquista a gente vai resolver os subproblemas, ou seja, vai fazer a ordenação, né? A gente tem um vetor que está desordenado e a gente vai quebrar ele para ordenar, né? Então a gente tem vai resolver um problema que é intimamente relacionado, né, que é uma instância menor do problema original, já que a gente vai ordenar as metades, né? Já na combinação, a gente vai fazer uma etapa de resolução de problema também, mas a gente vai fazer a mesclagem dos vetores. Então, não necessariamente a resolução de problemas da combinação vai ser um problema que vai ser uma instância menor do problema original. Para exemplificar melhor, aqui tem a fase de divisão, né? Sempre a gente vai cortar o vetor ao meio, aí vai descer aqui na esquerda na recursão, vai cortar ele ao meio, até que a gente chegue em elementos em sublistas de apenas um elemento, né? Porque aqui a gente já conquistou. Essa parte de baixo já vai ser parte da conquista. E aí a gente vai voltando na recursão para ir fazendo isso na direita, né? Volta na recursão e faz na direita. Aí vai na esquerda, depois vem para a direita também. Aí chega na parte de conquista, né? Aqui embaixo, que a gente já conquistou esses elementos, porque já estão ordenados, essa sublista de apenas um elemento. E vai fazer a combinação. Vai mesclar dois conjuntos diferentes, né? Vai mesclar esse com esse e vai fazer chegar numa solução maior, né? De um problema maior. Vai fazer essa mesclagem e chegar numa solução maior. Ou seja, a gente sempre vai juntar respostas de problemas pequenos para chegar nos problemas grandes, até que a gente chegue nesse problema que era o nosso vetor original, certo? Lógico, fazendo uma recursão aqui na direita também, certo? E aí a gente chega na simulação do algoritmo. Sempre a gente vai fazer essa verificação. O início, que no caso é zero, o índice do início, é menor que o índice do fim? Sim, né? Nesse caso, 0 é menor do que 6, então a gente vai partir ao meio. Aí a gente vem para a esquerda, sempre primeiro para a esquerda. O início é menor do que o fim? 0 é menor do que 3? Sim, então parte ao meio. Início é menor do que o fim? Sim, parte ao meio. Início é menor do que o fim? Não, né? Eles são iguais. Então a gente chega na parte de conquista, né? O mesmo vai acontecer para aqui. 0 é igual a 0, então a gente conquistou esse lado. A gente vai voltar na recursão.
O início é menor do que o fim? Sim, 0 é menor do que 1. Então a gente vai e divide de parte ao meio. Aqui a gente conquistou 43 e o mesmo ocorre para o 3. Vai voltando na recursão mais ainda para a direita. Início, que é 0, é menor do que o fim, que é 2? Sim, então parte ao meio. Início, 0 é menor do que o fim? Sim, parte ao meio. Aí a gente conquista o 9 e o 82. Aqui a gente já tinha conquistado 10, né? Então só faz repetir ele aqui embaixo. Repare que essa parte daqui, que está em rosa, é relativa à divisão. E essa parte aqui é a nossa conquista, né? A gente está conquistando essa parte de baixo aqui para... Já resolvemos esses problemas. Agora a gente vai fazer a intercalação do merge, né? Que no caso é a parte da combinação. A gente vai pegar respostas de subproblemas e vai juntar em respostas em subproblemas maiores, né? Soluções maiores no caso. Aí a gente verifica, 38 é menor do que 27? Não. Então eu coloco o 27 aqui e o 38 vem para cá. O mesmo para aqui. 43 é menor que o 3? Não. Então eu coloco o 3 primeiro e depois o 43. 9 é menor do que 82? Sim. Então o 9 vem primeiro, copio 82. E mantém o 10 porque ele não tinha com quem juntar ainda. Aí a gente vai continuando na volta da recursão. 27 é menor do que 3? Não. Então eu coloco o 3 aqui. 27 é menor do que 43? Sim. Então eu coloco 27 primeiro. Aí 38 é menor do que 43? Sim. Copia para cá para baixo. E como não tem mais ninguém para comparar, desce o 43. Aí o mesmo acontece desse outro lado. 9 é menor do que 10? Sim. Então eu coloco 9. 82 é menor do que 10? Não. Então eu copio 10. Como essa lista daqui acabou, então eu copio 82 para baixo. E aí a gente vai fazer isso até chegar no momento que a gente tem apenas um conjunto. Então, 3 é menor do que 9? Sim. Então copio o 3 primeiro. Aí vamos comparar o 27. 27 é menor do que 9? Não. Então copio o 9 para cá. Agora a gente vai comparar o 10. 27 é menor do que 10? Não. Coloco o 10 aqui. Aí vamos comparar com 82 agora. 27 é menor do que 82? Sim. Copio 27. 38 é menor do que 82? Sim, copio 38. 43 é menor do que 82? Também. Então copia ele. Aí já que a gente acabou, basta copiar o 82 para cá, certo? E aí a gente chega no vetor A ordenado. No pseudocódigo a gente vai ter duas funções. O merge sort vai ser responsável pela divisão e o merge vai ser responsável pela conquista e combinação. No merge sort a gente vai receber o vetor A com dois índices, P que vai representar o início e R que vai representar o fim. E a gente vai fazer aquela verificação. P é menor do que R, ou seja, o início é menor do que o fim? Se sim, a gente vai calcular o meio a partir desse cálculo, né? P mais R dividido sobre 2, ou seja, início mais fim sobre 2. Por exemplo, se a gente tem um vetor de 6 elementos, então a gente tem de 0 a 5, né? Então ficaria P mais R, onde P é 0 e R é 5. Então, 0 mais 5 sobre 2 é igual a 5 sobre 2, que é igual a 2,5. Só que a gente não tem índice 2,5. É por isso que aqui ele tira o piso da função. Então, o piso de 2,5 vai nos dar 2, que é exatamente o meio do vetor, né? Aqui a gente vai ter 3 elementos para a esquerda e 3 elementos para a direita. Exatamente o que esse Q calcula, né? Exatamente o meio do vetor. E aí a gente chama o merge sort para utilizar a recursão aqui para dividir o vetor, né? Vai pegar o vetor A do início até o meio, ou seja, a gente vai pegar a primeira metade e vai chamar novamente para a segunda metade, né? Do vetor A do meio mais 1 até o fim. E depois chama o merge para juntar essas duas partes.
E a gente vai ver agora como funciona o mesh. Na primeira linha ele vai calcular quantos elementos vai ter na primeira metade. Ou seja, a gente tem um array A aqui, que vai ser dividido, e a gente quer saber quantos elementos tem nessa metade e realiza esse cálculo aqui. Para a segunda metade, a parte da direita vai ser N2, que vai ser dado por R menos Q. E aqui a gente cria novos vetores. É por isso que ele não é in place, né? Ele precisa de memória auxiliar. Aqui ele vai chamar de L e R, porque vai ser left e right, esquerda e direita, respectivamente, né? Ou seja, ele vai criar esse vetor de tamanho N1, esse L tamanho N1, mais 1. Ele vai deixar uma casa aqui, sobrando. E o R é a mesma coisa, vai ser N2 mais 1. Que aí a gente vai colocar uma sentinela. Vai ser uma flag, só para dizer que o vetor acabou, para a gente não ter que estar verificando se ele terminou. Porque, por exemplo, vamos supor que a gente estava aqui no 43, a gente comparou, 43 é menor do que 82. E aí ele vai acabar, ele tem essa flag aqui no final, mas esse vetor, vamos supor que ainda tivesse casas aqui para preencher, certo? Ele ainda tivesse elementos. Então ele vai fazer 43 é menor do que 82? Sim. Copia 43 para cá. Aí a gente passa para... chega aqui na nossa sentinela. Aí vai ser infinito é menor do que 82? Não. Então copia para cá. Infinito é menor do que isso? Não, né? Qualquer número vai ser menor do que infinito. Então copia para cá. Ou seja, como qualquer número não vai ultrapassar esse valor de infinito, a gente vai copiar esses elementos do vetor para cá até que chegue no final desse outro lista também, né? Que aí vai encontrar a outra flag. É justamente para isso que ela serve, é só para copiar para cá os outros elementos que ainda faltam ser copiados de volta, né? Então a gente parou na linha 4, que vai fazer essa cópia dos elementos. Ela vai pegar os elementos do vetor A da primeira metade e vai copiar para L. E na linha 6 e 7 a gente vai ter um for que vai fazer esse processo para cá, para a direita. Vai copiar os elementos para a direita para que a gente faça a ordenação de L e R para depois voltar para o nosso vetor A. Na linha 8 e 9 ele vai colocar a sentinela no final do vetor. E na linha 10 e 11 a gente vai criar contadores que vão servir para nos ajudar a identificar onde estamos na iteração. Por exemplo, a gente vai ter o I aqui e o J aqui nessa iteração. Então a gente vai verificar. 3 é menor do que 9? Sim, então coloca aqui e anda com o I. A gente vai comparar, 27 é menor do que 9? Não. Então copia o 9 e anda com o J. E assim sucessivamente até a gente chegar ao fim dos vetores. E aí a gente chega no for principal, que vai fazer a divisão e a conquista, certo? A gente começa com um contador que vai do início do subarranjo, aliás, do arranjo até o final, e vai fazer a verificação. Se o nosso I daquele array L for menor que o elemento J do array R, então, né, se isso for menor ou igual, então a gente vai copiar ele para o nosso array de origem, certo? O nosso array principal. Vai fazer essa cópia aqui. Ele vai copiar para o índice K. E aí a gente vem para a linha 15, né, onde vai fazer a incrementação desse contador. Caso contrário, a gente vai copiar o J. Então, copiaria o J para essa primeira casa aqui do índice K, incrementaria o J.
E esse K ele vai sendo incrementado com o passar do tempo, porque ele está dentro do for, até que o vetor A esteja ordenado. Aqui são as referências que eu utilizei. Algumas foram para pegar as imagens, outras para fazer uma pesquisa bibliográfica, mas eu me baseei mais pelo livro de Cormen e eu agradeço a atenção. Obrigado por ter assistido.